Olá, seja bem-vinda ao programa Supera. Aqui você encontra um olhar espiritual e dicas práticas para você aprender a se reconectar com a sua essência, com o seu eu e se preparar para ser mãe novamente, mesmo que você já tenha sofrido uma perda gestacional. Meu nome é Caroline Silveira e o tema de hoje é: me sinto culpada pela minha perda gestacional. O que que eu faço? Então, a gente vai abordar esse tema tão importante, né? Que decorre de um aborto espontâneo, de uma perda gestacional, que é o sentimento de culpa, que é esse sentimento de fiz alguma coisa errada. Em primeiro lugar, é muito importante ressaltar que a mulher não tem culpa disso. Mas, apesar da mulher não ter culpa disso, esse sentimento de culpa é muito recorrente. Então, esse sentimento de culpa vem daquele sentimento de que, eu poderia ter feito diferente, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Se eu tivesse me alimentado melhor, se eu não tivesse bebido alguma coisa, ou se eu tivesse feito mais atividade física ou menos atividade física, ou enfim, né? Então, surgem muitos questionamentos na mulher por causa da perda que ela sofreu, né? É uma perda, quando a gente passa por uma perda, ainda mais uma perda tão importante quanto essa, é natural do ser humano ficar tentando buscar explicações, buscar alternativas, justificativas para aquilo que aconteceu. E muitas vezes, nessa busca por uma justificativa, a mulher pode acabar voltando-se contra ela. Mas se eu tivesse feito isso, ou se eu tivesse feito aquilo, tudo teria sido diferente, né? Então, essa busca por uma justificativa pode levar a um ponto negativo, que é essa culpa, né? E se você buscar aí na literatura, em vídeos, em médicos falando, artigos científicos, você vai perceber que mais de 50% das causas de aborto espontâneo, mais de 50% das causas de perda gestacional, elas decorrem de uma alteração cromossômica, ou seja, é algo que não foi causado por um comportamento ou uma ação da mulher, tá? Foi uma alteração cromossômica que seria incompatível com a vida e o próprio organismo entende que aquilo ali não é evolutivo, né? A gente tem o nosso processo de seleção natural, humano mesmo, e então o organismo entendeu que aquilo não é compatível com a vida, né, com a vida a longo prazo, digamos assim, porque o nosso neném já tem uma vida, né, nesse momento, ele já é vivo, mas isso mais as alterações que tem ali são incompatíveis com a vida de longo prazo, digamos assim, e o próprio organismo interrompe a gestação. E aí ocorre o aborto espontâneo, né? O aborto retido, enfim, o tipo de aborto aí que você possa ter passado, tá? Outras causas envolvem doenças, alterações hormonais, que também, na maioria das vezes, de uma forma geral, foge do nosso alcance, pode ser algo que você já esteja buscando resolver ao longo da vida e que por alguma causa ainda não tenha conseguido, né? Então a mulher ela não tem essa culpa, mas ainda assim ela passa por isso e é por isso que é importante a gente falar sobre isso, sobre como lidar com essa culpa, sobre como resolver isso, porque a culpa ela acaba trazendo um peso muito maior ainda para a perda gestacional. Imagina que você já tem uma situação em que você está sofrendo pela morte do seu filho, você está sofrendo por essa separação física, e além de tudo, além desse sofrimento que por si só já é muito grande, você ainda carrega o sentimento de que se você tivesse feito diferente, seu filho estaria vivo. Se você fosse diferente, seu filho estaria vivo. Então, ela traz um peso muito maior para algo que já é difícil, né? E isso faz com que a mulher se afunde ainda mais no luto, na tristeza, pode gerar um processo depressivo, pode gerar dificuldade em novas gestações, porque ela vai ficar carregando aquilo ali por muito tempo. Então, pode gerar tudo isso. Por isso que é importante a gente resolver o quanto antes esse processo de culpa, tá bom? Então, como que você vai fazer para lidar com isso? Para você saber como que você vai lidar com isso, a primeira coisa é você saber o que que é culpa. O que que é culpa? O sentimento de culpa, ele é um sentimento de quando você reavalia um comportamento passado e você acha que esse comportamento foi reprovável.
Então, você está aqui hoje, né? No dia de hoje, você olha para algo que você fez na sua vida, há um dia atrás, há 2 dias atrás, há um mês atrás, há uma semana atrás, ou há um ano, e você reprova aquele seu comportamento daquele momento. Então, você fala, aquilo ali foi errado. Aquele determinado comportamento, ou aquele conjunto de comportamentos foi errado. Só que aí você olha para aquilo, entende que foi errado e você sente uma frustração por causa daquele acontecimento, tá? Então, todo o processo de culpa envolve o sentimento de frustração. Quando você olha para uma situação que você entende que você agiu de uma forma errada e se frustra com isso, tá? Qual que é a diferença aí de um olhar para trás, entender que algo não foi legal e sem culpa, porque dá para acontecer isso. E esse é o nosso processo espiritual evolutivo, né, de uma forma geral. Nós, como seres humanos, estamos aqui para aprender a evoluir. Nós estamos aqui para nos tornarmos melhores, para consertarmos os nossos erros, para não repetir, para a gente poder fazer melhor, para a gente crescer, não só para os outros, mas também para a gente mesmo. E uma forma essencial da gente fazer isso é olhar para os nossos erros e consertar, né? Mas aí vem uma grande diferença. Quando você olha, por exemplo, para algo que você fez alguns dias atrás, e você entende que você fez aquilo errado e você se dispõe a mudar a partir daquilo ali, sem ficar carregando ressentimento, frustração, indignação, revolta, sem ficar se condenando por causa daquilo ali, você está aproveitando aquele erro de uma forma favorável a você. Você está fazendo com que aquela situação te ensine algo que vai te gerar um sentimento ou uma ação melhor, tá bom? Então vamos supor que você tenha percebido que, né, você vai fazer a sua reflexão do dia e você vê que você brigou com seu marido, por exemplo, com seu filho, de uma forma que não teria necessidade. Então você olha para aquele erro, você fala, ixi, eu briguei, eu esculachei, eu mandei pra merda, xinguei, não fui compreensiva. E você olha e fala assim, caramba, eu não deveria ter feito aquilo. Isso não foi legal, não precisava disso tudo. Aí você olhou, você viu que foi um comportamento não tão legal, mas você pensa assim, ok, tudo bem, agora eu vou me organizar para não fazer isso. O que que gerou essa essa briga, por exemplo? O que que gerou esse comportamento? Ah, eu estava muito cansada, sem comer direito, e eu já percebi que quando eu fico muito cansada, sem comer bem, eu fico mais estressada e saio mais rápido do controle. Então, o que que eu vou fazer a partir de agora é prestar atenção para eu manter minha alimentação melhor, ou então, na hora que eu começar a brigar, já vou retomar e saber que eu não preciso reagir daquela forma. Então, você pegou essa situação, que a princípio é negativa, mas você transformou em uma fonte de aprendizado, uma fonte de crescimento espiritual, crescimento pessoal. E isso é muito a base do que a gente usa no coach, no Theta Healing, qualquer coisa que fale de desenvolvimento pessoal, a gente fala de pegar os erros e trabalhar com eles para que a gente possa ser melhor. Então, isso é super básico, tá? Só que lembra que eu falei que existe uma palavrinha que faz com que você olhe para esse erro e ele se transforme em culpa? Que é a palavra tchau, que é a palavra frustração. Então, quando você olha para aquele erro e você se frustra diante daquela situação, aí sim é o momento em que você começa a carregar o sentimento de culpa. É como se você não desapegasse, ou não aceitasse, ou não se conformasse com aquela sua atitude e você fica remoendo, remoendo, remoendo aquilo que aconteceu, né? É, não há aquele sentimento de aprendizado e de mudança de sentido tão leve quanto no que a gente falou anteriormente, né? Então, você olhou aquele erro, você falou, cara, ok, errei, agora bola para frente, vamos lá fazer diferente. É uma situação. Agora, quando você começa a remoer, 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 então você
começa a carregar esse sentimento de culpa, tá? Você começa a se condenar. Toda culpa envolve um julgamento, envolve uma condenação. Você começa a se condenar por algo que você acha que você deveria ter feito ou que você não deveria ter feito, né? E esse sentimento de culpa, o que que ele gera? Ele gera ressentimento, ele gera remorso, ele gera tristeza, ele gera depressão, ele gera muitas vezes doença, porque você fica remoendo, remoendo, remoendo aquilo. Você acaba podendo gerar uma doença, ele gera estresse, ele gera brigas entre casais, entre família, porque você fica carregando ali, uma hora você pode acabar soltando aquilo ali, né? E é interessante que às vezes essa culpa pode estar voltada para você quando você entende que você fez algo de errado, ou pode ser uma culpando os outros, né? Você culpa alguém por essa pessoa ter feito algo que ela deveria ou que ela não deveria ter feito, e e aí você começa a carregar esse sentimento por causa dela, né? Então você fica condenando essa pessoa e remoendo e frustrada por causa daquilo. Quando você se frustra e você tem essa culpa por conta de outra pessoa, isso acaba também gerando muito desentendimento, isso acaba gerando mais ressentimento, um sentimento de rejeição, um remorso pela outra pessoa, então acaba gerando isso tudo com a outra pessoa também. E às vezes a pessoa nem sabe, né, que você está sentindo isso, ou então, enfim, pode ser que ela tenha feito algo que realmente não foi legal, só que você também tem essa opção, assim como você tem essa opção de olhar para você, entender que foi um erro e você aprender a partir daquilo ali, você pode olhar para uma situação de uma pessoa que não foi legal e você pode escolher ficar condenando ela o resto da vida, ou você pode escolher aprender também você a partir daquela situação que você viveu com outra pessoa, né? Porque cabe a outra pessoa mudar. A gente não tem como fazer ninguém mudar. A gente não tem como controlar a vida do outro. Mas a gente pode mudar a forma como a gente reage àquilo e parar de viver naquela condenação da outra pessoa, tá? Mas voltando para o tema de hoje, que é falar sobre quando eu me sinto culpada. Não quando eu acho que o meu médico foi culpado, quando o meu marido, o meu parceiro foi culpado. Quando eu me sinto culpada pela minha perda gestacional, né? É, e aí é interessante você perceber se você carrega essa culpa, porque às vezes a culpa está muito estampada, está muito clara para você que você carrega essa culpa e você já sabe que isso está acontecendo. Mas outras vezes a culpa está ali nas entrelinhas e pode não estar tão claro para você que isso está acontecendo, e às vezes você está aí nesse processo de sofrer ainda mais pela sua perda gestacional, mais ainda carregando essa culpa, tá? Então, quando que você percebe que existe culpa? Tem duas situações que ficam uma bem clara e outra não tão clara, que a mulher, né, que você está carregando a culpa. A primeira situação que você percebe que há um sentimento de culpa é quando você pede perdão repetidas vezes por alguma coisa, tá? Então, vamos pegar uma situação. Deixa eu pensar em um exemplo. Por exemplo, vamos supor aqui que você não sabia que estava grávida e você bebeu pra caramba algum final de semana, ou às vezes você até tem o hábito de beber e tal. E aí você bebeu bastante e, né, de passar mal, enfim, ficou bêbada várias vezes e tal. E a gente sabe que o álcool ele não é bom para quem está gestante. Mas aí você não sabia ou que você estava grávida, você acabou fazendo isso. E aí você descobriu que você estava grávida, você parou de beber e daqui a algumas semanas você sofreu uma perda gestacional. Você perdeu seu bebê. Às vezes isso pode acontecer de quando você sofre essa perda, você associar que aquele comportamento passado, né, da bebida, por exemplo, influenciou de alguma forma nessa perda gestacional. Você pode associar esse fator,
né? E aí você vai, entende que aquilo ali não foi um comportamento tão legal, embora você não soubesse que você estava grávida, mas talvez você possa refletir que não é legal em momento nenhum a gente beber demais, muitas vezes, né? E repetidas vezes, isso não é algo saudável, digamos assim. E você pode pedir perdão para o seu filho. Ou falar para ele, poxa, pedir perdão mesmo, perdão por isso que aconteceu. Eu não sabia, e aí você começa a falar, e você começa a falar, e começa a falar. Quando você entende que aquilo foi errado, e você pede perdão, normalmente o perdão ele já está associado a um pouco à culpa. Mas a gente ainda pode, se você olhar com isso de uma forma mais leve, pô, desculpa, foi mal, eu não devia ter feito isso, vacilei, não foi legal, tô mudando, isso não vai acontecer de novo. É uma forma mais leve. Então, se veio alguma culpa, ela vai passar mais rápido. Mas se você fica repetindo perdão, perdão, e você pede perdão pro seu filho um dia, e você pede perdão pro seu filho outro dia, e você pede perdão pro seu filho de novo, e você chora por causa daquilo, e você fala que você é burra mesmo, que você não devia ter bebido, e você se condena por aquilo que aconteceu, isso daí é um processo muito grande de culpa. Você está revivendo e remoendo aquele sentimento ali o tempo inteiro, né? Então eu vi uma vez uma carta de uma mãe que ela ficava pedindo perdão, ela falava perdão, 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 perdão por isso, perdão, 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 perdão por eu não ter conseguido manter você dentro de mim, perdão por eu não lembro mais exatamente, mas era muito isso. Ela ficava remoendo, repetindo o perdão várias vezes, várias vezes, várias vezes, né? Então, quando você começa a entrar nessa questão de ficar pedindo perdão, 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 isso muitas vezes está ligado ao processo de culpa. Né? Então, como a culpa ela não se vai pelo fato de você ter pedido perdão, porque você sente aquela frustração ainda dentro de você, você precisa ficar revivendo aquilo como se aquilo pudesse aliviar aquele sentimento que você tem. Então, dá a sensação de que quanto mais eu pedir perdão, mais eu vou ser perdoada e vai aliviar. Só que não alivia, porque não é a forma como o outro olha para você, é a forma como você se enxerga. Se você mesma não se perdoar dessa situação que você não concorda, que você agiu, você pode ter o perdão do seu filho, do seu marido, do seu pai, da sua mãe, de quem for, que você vai continuar carregando aquele sentimento. Né? Então imagina aí que você pediu perdão para o seu marido, vamos supor, para o seu mãe, por algo que você fez que não foi tão legal, e a pessoa perdoa e segue completamente bem, e você fica remoendo aquilo ali. É basicamente a mesma coisa, né? Então, você continua carregando aquele peso. Para resumir, se você pede perdão muitas vezes, ou até desesperadamente, uma vez desesperadamente, isso tem muita ligação com a culpa, né? Um pedido de perdão, de desculpas, que não envolva esse peso da culpa, ele é feito de forma leve, ele é feito de forma a reorganizar, mas olhando para o futuro. Ok, vacilei, mas agora vamos mudar. Quando você fica remoendo muito esse passado e num sentimento de dor muito pesado, quer dizer que você ainda está muito voltada para isso, ainda está muito frustrada com isso. E esse é um dos indícios de que você está carregando essa culpa, tá? E a segunda situação, ela é um pouco às vezes mais, ela é um pouco às vezes, ela às vezes é mais difícil de ser identificada, porque elas são frases que você vai falando no seu dia a dia, que demonstram essa culpa, mas que às vezes você não percebe, tá? Então, quando você fala assim, por que que eu fiz isso? Por que que eu bebi tanto? Por que que eu estava tão estressada quando eu descobri minha gravidez? Por que que eu chorei tanto? Por que que eu briguei tanto? Ai, mas se eu tivesse feito diferente, nada disso teria sido assim. Se eu tivesse descansado um pouco mais no começo da minha gestação, tido um pouco mais de repouso, se eu não tivesse exigido tanto de mim, entende? Então vem essa frustração também que se eu tivesse feito algo diferente, eu teria o que eu não tenho hoje, que no meu caso
No caso desse exemplo, é o meu filho na minha barriga, ou já nascido, né? Dependendo do tempo que você tiver aí sofrido essa perda. Então, você carrega essa frustração ainda, pelo que você fez ou pelo que você não fez. Talvez você não chegue ao ponto de pedir perdão, de pedir desculpa, de expressar isso mais diretamente. Mas se você continua carregando aquilo, mas se eu tivesse feito diferente, hoje eu teria um resultado diferente. Se eu tivesse feito isso, eu teria aquilo. Se eu tivesse feito aquilo outro, eu não teria isso. Entende? Então, isso daí também, esse tipo de frase também demonstra um pouco de culpa. Também demonstra essa não aceitação da sua história. Também demonstra que você ainda não engoliu, digamos assim, aquilo que aconteceu, aquilo que você fez na sua história. E aí, para começar a lidar com isso, é muito importante você começar a partir de um princípio básico, né, das nossas vidas, né? Uma forma de você começar a lidar com isso. É você ter o entendimento que você fez o melhor que você podia naquele momento que você estava vivendo. Todos nós sempre fazemos o nosso melhor no momento que a gente pode, mesmo que esse melhor não seja aquilo que a gente chama de ideal, não seja aquilo que a gente chama de certo, não seja aquilo que a gente chama de o que eu gostaria de fazer. Mas a gente sempre faz o nosso melhor. A gente faz o que a gente é capaz de fazer naquele momento. Então, pegando um exemplo para você, tá? Sobre o que aconteceu comigo. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava passando por um relacionamento casual. Foi uma gestação não planejada, com bem pouco tempo de relacionamento. E quando eu descobri que eu estava grávida, me veio muito medo, me veio muito desespero mesmo pela situação, né? Pela minha situação com o pai da minha filha, pela minha situação do que eu estava vivendo no momento, enfim, me veio muito desespero. E eu passei, acho que umas 2 semanas chorando, 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 chorando por causa da gestação. Eu já amava a minha filha, eu já estava feliz por ser mãe, eu já acolhi ela dentro de mim como minha filha, entendendo? Só que eu alterava muito essa minha alegria com o medo de como seria, né? Eu estava com medo como é que ia ser com o pai dela. Eu estava com medo de como que eu iria criar ela, se eu iria criar sozinha, se não, se a minha família ia me apoiar ou não, sabe? Então eu tinha muito medo, não pela gestação em si, não por causa da minha filha em si, mas por causa de todo o resto que estava acontecendo ao meu redor, né? Eu não tinha muita segurança naquele momento. Então eu chorava demais, chorava demais, chorava demais, chorava demais, porque eu estava tentando administrar aquilo dentro de mim. E eu gastei uns 15 dias nessa alternância para conseguir colocar as coisas no lugar. E aí, depois de uns 15 dias, mais ou menos, eu fui me acertando comigo mesma, fui me acertando com o pai da minha filha, a gente foi ficando mais estável, foi ficando bem, tal, conseguindo contornar, né, aquela turbulência, digamos assim. E aí a gente foi ficando bem. E a gente ficou bem, eu fiquei bem comigo mesma, com a situação, entendi o que estava acontecendo, comecei a reorganizar os meus planos, a bolar estratégias para como que eu ia lidar com cada etapa da gestação. E, e aí as coisas se acalmaram, e quando foi logo depois, eu descobri que a gestação tinha sido interrompida. E quando eu descobri que a minha gestação tinha sido interrompida, quando eu descobri a partida da Liz, foi muito triste, foi muito triste, muito triste, muito triste. E eu percebi o tanto que eu perdi tempo chorando, o tanto que eu perdi tempo me lamentando ou nervosa, com medo. Eu perdi muito tempo com medo. Não precisava ter tido aquele medo inteiro, sabe? Só que naquela hora, enquanto eu estava com medo, enquanto eu chorava, enquanto eu não sabia como é que ia ser, eu estava fazendo o melhor que eu tinha. Eu estava fazendo o que era possível. Eu estava querendo dar o melhor para ela, entende?
Então, depois que eu perdi a Liz, a única coisa que eu queria era que eu tivesse aproveitado mais aquelas semanas de gestação que eu tive. Eu queria não ter chorado tanto, eu queria ter curtido mais ela, sabe? Ao invés de ficar com medo do que viria no futuro, eu queria ter aproveitado mais. E eu considerei isso como um erro, eu considerei como uma situação em que, poxa, eu podia ter aproveitado, eu podia ter curtido, eu podia ter feito mais carinho nela, eu podia ter, sabe, ter dado mais ali, simplesmente naquele momento. Só que ao mesmo tempo, eu sei que eu fiz o que estava ao meu alcance. Eu entendo que eu passei por uma fase muito desafiante. Eu entendo que eu entrei numa situação que, em si, era muito complicada, assim, sabe? E eu fiz o que eu consegui. Eu fiz o que deu certo. E aí eu peguei aquela situação, o que deu certo, o que dava certo pra mim, né? Então eu peguei aquela situação e entendi que o que me trouxe aprendizado é que eu posso aproveitar mais cada coisa, eu posso aproveitar mais cada dia. E aí hoje, mesmo sem estar grávida de novo, eu busco aproveitar melhor cada dia que eu tenho. Eu busco me sentir melhor cada dia. Eu busco aproveitar mais minha sobrinha, eu busco aproveitar mais meu cachorro, eu busco aproveitar mais meu pai, minha mãe, meu irmão, mesmo que eu ainda não esteja aproveitando da forma como eu gostaria, mas eu tô fazendo o que hoje para mim é possível. Eu tô fazendo o que dá para mim hoje, entende? Então, eu entendi que aquilo ali foi o melhor que eu podia fazer no momento. E em nenhuma hipótese virou para mim, por exemplo, um pensamento de que, ai, eu perdi a Liz porque eu chorei muito, porque eu fiquei triste, porque eu tive muitos problemas, né? Muitas situações para lidar. Não, eu estava vivendo o melhor que eu podia naquela hora. Então fica mais leve. Não é que é fácil, né? A gente perder um filho não é fácil, mas não teve esse peso a mais. E você também, você independente do que você tenha feito, independente do que você tenha vivido, você viveu e você fez o melhor que você podia naquele momento. Se foi chorado demais, às vezes algumas mulheres pensam em aborto quando descobrem que estão grávidas, e aí desistem do aborto, né? De provocar um aborto, aceitam a gravidez, às vezes acontece de perder, e isso pode trazer uma culpa muito grande pelo fato dela em um segundo ter pensado em aborto, por exemplo, né? Mas não, aquilo era o momento que você tinha. Então, quando você se frustra, quando você fala, ah, mas eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu não devia ter feito isso, você está exigindo de você muito mais do que você era capaz de dar naquele momento. Imagina o seguinte, imagina que você tenha, talvez você tenha um outro filho, talvez você já tenha engravidado de novo, talvez você tenha um sobrinho, você tem um amigo que tem um filho, e aí aquele neném nasceu, né? Acabou de nascer, um recém-nascido. Você espera que aquela criança, você vai dar uma banana para ela, aquele recém-nascido vai pegar a banana e vai comer? Você espera que ele faça isso? Você não espera. Por quê? Porque você sabe que no estágio que aquele neném está, ele não consegue fazer isso. A única coisa que ele consegue é pegar no peito da mãe dele e sugar e receber o leite dali. E é só isso que ele dá conta de fazer. Então, se você chega, dá uma banana para o neném, para o recém-nascido, e quer que ele coma inteira, você sabe que você está exigindo além do que ele é capaz. Você não vai ficar frustrado porque o seu neném não dá conta de, ou esse neném não dá conta de comer a banana, né? Por mais molinha que ela seja, por mais docinha que ela seja, ele não vai dar conta. Por quê? Porque está além da capacidade dele naquele momento. Isso não quer dizer que ele nunca vai ser capaz de comer uma banana. Muito pelo contrário, quando ele estiver lá para os 6 meses, a mãe vai amassar, vai dar a banana na boquinha dele, como uma papinha. Quando ele tiver com alguns anos, que eu não sei com quantos anos são, ele vai pegar a banana e vai morder e vai comer sozinho.
É um estágio de evolução. E da mesma forma como você entende isso para uma criança, é importante você começar a entender isso para você mesma. Você estava num estágio de evolução que você não está mais agora. Agora você já está muito mais evoluída do que você estava naquele momento. Não dá para você exigir que você vivesse naquela hora o que você está vivendo agora. Pegando o exemplo que eu né, dei de mim, da minha própria gestação, de que quando eu descobri que eu estava grávida, eu chorei demais. Com o tempo, eu comecei a organizar aquelas coisas. E aí eu parei de chorar. E aí eu comecei a aceitar. Quando eu descobri a perda da minha filha, eu estava numa situação em que essas coisas já estavam organizadas. Que eu já tinha colocado a bagunça em ordem. Entende? Não tinha como eu, estando com a bagunça em ordem, agir da mesma forma quando a bagunça ainda estava bagunçada. É um estágio diferente. E com você é a mesma coisa, tá? Como você agiu durante a sua gestação não é a mesma forma de quando você não tinha a mesma mentalidade de quando você descobriu a perda, né? Do que você viveu depois. Então a gente precisa, o primeiro passo é começar a acolher a gente de que cada momento eu fiz o que eu poderia fazer. Em cada momento eu dei o meu melhor. Em cada momento eu fui o melhor que eu poderia. E que isso era o que eu conseguia fazer e isso bastava para o momento, né? E que eu possa pegar aquele suposto erro, aquilo que eu acho que pode ser diferente, porque no final das contas não existe erro, não existe. Isso é um julgamento que a gente faz. E quanto mais a gente julga, mais a gente se condena. Então eu posso aproveitar aquela situação e falar assim: não, não gostei desse jeito aqui, o resultado não foi legal. Como que eu vou fazer diferente? Então, esse é o primeiro passo para você começar a sair desse padrão de culpa. E seja culpa pela sua perda gestacional, seja culpa por qualquer outra coisa na sua vida, tá? Esse primeiro passo, ele é importante em qualquer momento. E o segundo passo também é muito importante em qualquer momento, que é o perdão. O perdão é o passo fundamental para você se livrar da culpa. Então, quando a gente está falando de você se sentindo culpada, a gente está falando de você se perdoar. Se perdoar. Porque muito embora você tenha feito o que você fez o que você conseguia no momento, mas você ainda está com aquela frustração. Você ainda está com aquele julgamento. E quando você se perdoa, é a hora que você começa a liberar tudo aquilo ali que aconteceu, né? O perdão, ele é como se fosse um cortar de pesos mesmo. O perdão, ele é quando você para de carregar aquela situação, é quando você para de vivenciar, revivenciar tudo aquilo que estava acontecendo e você começa a deixar cada coisa em seu lugar. É como se você fosse fazer uma reorganização também, tá? O perdão envolve, né, essa aceitação que eu falei anteriormente do seu processo evolutivo. O perdão, ele envolve o aprendizado. O perdão envolve compaixão. O perdão, ele envolve humildade, de você reconhecer cada etapa do que você está vivendo. O perdão envolve tudo isso, né? Envolve também você entender que muitas coisas você não tem controle daquilo que está acontecendo, né? Por mais que o seu filho estivesse dentro da sua barriga, você não tem controle do que está acontecendo ali, né? Não é você quem manda no que está acontecendo ali. Não é a sua inteligência, não é a sua capacidade de raciocínio que manda no que está acontecendo ali, né? O seu filho está dentro de você, mas ainda assim ele é um ser diferente. Ele é uma outra pessoa que tem, né? Se você levar para um nível de espiritualidade, que tem também as suas escolhas, que também tem a sua inteligência, que também tem o seu passado, que também tem a sua própria história. Então ele está dentro de você, mas ele não é você. E você não vai ter controle sobre tudo isso que está acontecendo. Então, o perdão ele envolve também esse sentimento de confiança do que aconteceu, de humildade diante do que aconteceu, de confiar realmente de que aquilo foi melhor, de liberação, né? O perdão ele traz leveza, traz tranquilidade. Até a gente chegar no perdão não é fácil, é bem desafiante, mas depois que a gente
batalha, né, que a gente luta e que a gente deseja perdoar e que a gente chega lá, aí ele vai tirando todos esses passos, tá? Todos esses passos não, todo esse peso. Então é muito importante você trabalhar essas duas questões. Entendo que eu estava onde eu estava, que eu fiz o que eu podia, e eu me perdoo por tudo isso que aconteceu. E eu libero, né? Eu me libero por tudo isso que aconteceu, tá? E a partir daí, você tira esse aprendizado de toda a sua história para que você possa fazer uma história diferente, para que você possa reconstruir a sua vida, levando em conta assim aquele aprendizado, mas que aquele aprendizado te traga algo que seja muito melhor, te traga muito mais crescimento, te traga muito mais força e te prepare para as próximas coisas, né? Se você quer ser mãe novamente, se você deseja ter outro filho, se preparar para aquilo. Se você não deseja ter outros filhos, ok, mas que você possa viver é, o resto da sua vida em paz, com leveza, sem ficar carregando esse fardo, tá joia? E aí, para te ajudar nisso, eu vou fazer agora com você uma sessão, algumas liberações dentro do Theta Healing, tá? No Theta Healing, a gente consegue ensinar para o seu organismo o que que é o perdão. Às vezes você nunca aprendeu o que que é o perdão, né? A gente às vezes tem uma imagem errada do que é o perdão, do que é o auto-perdão, do que a compaixão, do que a autoaceitação. Então, no Teta Healing eu vou conseguir, né, se você der autorização, ensinar o seu organismo isso e tirar, trocar alguns pensamentos que são negativos, né, de culpa, de erro, de às vezes você achar que você é uma pessoa errada, que você faz tudo errado. A gente consegue trocar isso por pensamentos mais leves. Então, o que eu vou fazer agora, te convido a fazer agora, né, é participar dessa sessão de Teta Healing comigo. É uma sessão com os principais aspectos que a gente precisa trabalhar dentro desse contexto de uma mulher se culpando pela perda gestacional. Vamos liberar já muita coisa e ele vai começar a te ajudar a liberar o perdão para várias coisas. Por quê? Porque tem mais um detalhe. Quando você sofre uma perda gestacional, além de você ter que lidar com o problema da perda em si, com essa dificuldade da perda do seu filho, associado a isso ainda vem muitas outras dores que estavam escondidas, que estavam guardadas, outras frustrações, outros sentimentos, outros ressentimentos, outros remorsos, outras angústias. Vem todo mundo no pacote. E aí vem tudo à tona. Então, quando você começa a lidar com isso, vai vir muita coisa à tona. E aí a gente está aqui falando de uma situação em que eu vou começar a liberar várias coisas, mas quando você começar a olhar para isso com mais profundidade, você vai ver que outras coisas vão vir à tona também, provavelmente, né? Dependendo de como você já tiver trabalhado isso ou não. E aí você vai precisar olhar isso também e às vezes se perdoar por outras coisas que não são tão diretamente relacionadas a a gestação em si, tá? Às vezes pode vir muito sentimento de erro, você pode ter muito sentimento de que você fez alguma coisa errada quando você era criança ou quando você era adolescente, que você, por exemplo, errou na escolha do seu casamento, que você errou em ter trabalhado ou não ter trabalhado, entende? Então pode vir muita coisa à tona. Hoje é só o começo dessa liberação para que você possa também liberar as outras coisas, tá certo? Então vamos começar a nossa sessão? O que você vai fazer agora é fechar os seus olhos e começar a prestar atenção na sua respiração, tá? Quanto mais você ficar de olhos fechados, melhor. Porque quando você fica de olho fechado, você entra no seu interior, você começa a perceber os seus sentimentos, você vai escutar a vozinha que está dentro de você falando, te mostrando aquilo que você precisa aprender a partir dessa situação, tá bom? Ou que você já está sentindo, né? Enfim, essa vozinha que está lá dentro de você vai conseguir se expressar melhor e você vai conseguir escutar mais ela, tá? Então, se for possível para você, feche os seus olhos e comece a prestar atenção na sua respiração. Não precisa controlar a respiração, não. É só você sentir o ar entrando e o ar saindo.
deixando o seu corpo comandar o seu ritmo, o seu corpo que é sábio, o seu corpo que sabe o que que você precisa no momento que você precisa. Vai prestando atenção, sentindo o ar entrando, o ar saindo, deixando o seu corpo relaxar. Deixando a sua mente relaxar nesse momento. Você só observa os pensamentos que estão passando na sua cabeça, sem controlar, sem julgar. Não, você simplesmente observa, como se você estivesse numa estação de trem e você está sentado olhando os trens passarem. Sem que aquilo modifique você, sem que aquilo angustie você, sem que aquilo te deixe nervosa. Você simplesmente deixa o trem passar e agora você deixa também seus pensamentos passarem. Vai relaxando. E agora, relaxada, se faz uma pergunta. Para que esse sentimento de culpa está te servindo? O que ele te traz? Para que serve essa culpa? Qual que é o pensamento? Qual que é a ação que você tem hoje por causa da culpa que você não teria sem essa culpa? Às vezes você pode estar se cuidando mais, às vezes você pode estar cuidando mais dos seus outros filhos, às vezes você pode estar mudando seu comportamento. O que você tem hoje que você não teria se não fosse a culpa? Reflete sobre isso, deixa vir, mesmo que às vezes possa parecer insano ou diferente, ou até complicado, vai deixando vir. E agora eu vou começar a te fazer algumas perguntas e você vai responder sim ou não das perguntas que eu te fizer, tá? Se você permitir, a gente vai começar a fazer algumas trocas aqui, tá? Ensinar o seu organismo como ter alguns sentimentos e trocar alguns pensamentos, tá bom? Então, ao final de cada pergunta, você responde sim ou não. Se você não quiser, se você não achar que precisa ou que não faz sentido o que eu vou te perguntar, você pode falar não e não vai acontecer, tá? Essas trocas, esses sentimentos só vão acontecer dentro de você a partir do momento que você falar sim, tá joia? Então, você me dá autorização para que você saiba, para que seja atualizado no seu sistema, nos seus pensamentos, os conceitos de amor próprio, de autoaceitação, de perdão, de não julgamento, de autoestima, de alegria, de aprendizagem e de leveza, que você saiba o que é cada um desses conceitos segundo uma perspectiva mais elevada, a perspectiva mais elevada de Deus, que você já sabe como enxergar as coisas dessa forma mais elevada, que todas as suas células já sabem como sentir cada uma dessas coisas, desses sentimentos, da forma mais elevada, que o seu organismo já está preparado nesse momento para o amor próprio, para a autoaceitação, para o auto-perdão, para o não julgamento, para a leveza, para a alegria, para a tranquilidade. Você me dá autorização? Se você me dá autorização, você responde sim. Você me dá autorização para que você já saiba a sensação de se perdoar, de se sentir bem, de que é seguro se perdoar, que você tem o direito e que você merece se perdoar, que você já sabe a sensação de merecer se perdoar, que é seguro fazer isso e que você já sabe como se cuidar, como aprender,
como crescer, sem precisar carregar culpa, sem precisar carregar ressentimento, remorso, sem precisar se condenar, que para você já é seguro hoje liberar toda essa condenação, toda essa culpa, todo esse ressentimento, que é seguro para você deixar isso no passado, liberar isso e continuar crescendo e continuar evoluindo e continuar sendo melhor a cada dia. Você me dá essa autorização? Você me dá autorização para que todos os pensamentos, né, para resolver, para remover do seu sistema de maneira completa, da melhor maneira possível, todo sentimento de culpa, todo arrependimento, todo remorso, todo ressentimento por tudo que você viveu durante a sua gestação e até mesmo antes da gestação, durante todo o período em que você esteve grávida, que qualquer ressentimento, remorso, culpa de atos ali, ações durante esse tempo sejam removidos completamente do seu sistema, limpados em todos os níveis de crença, mandados para a luz, substituídos pelos pensamentos de que você se ama e você se aceita profunda, completamente. Que você olha para você com compaixão, com amor incondicional, com leveza, com alegria, com tranquilidade, com a busca de ser melhor sem peso, que isso já é possível para você, que isso é fácil para você, que é seguro para você fazer isso hoje, que você já é capaz de fazer isso nesse momento. Você me dá essa autorização? Você me dá autorização para remover completamente do seu sistema pensamentos como eu sou um erro, eu faço tudo errado, eu não sirvo para nada, eu sempre vacilo, eu sempre piso na bola, eu não sou capaz de manter o meu filho dentro de mim, eu não sou capaz de gestar, eu sou um erro, eu sou um erro. Para que a gente cancele agora todos esses pensamentos em todos os sistemas, resolva em todos os sistemas e troque esses pensamentos por pensamentos de amor próprio, de eu sou um acerto, eu me valorizo, eu me reconheço, eu conheço os meus dons, as minhas virtudes e as minhas qualidades. Eu estou em profunda evolução, eu estou em profundo aprendizado e eu me amo exatamente como eu sou. Eu tenho por mim um amor incondicional e eu me sinto amada incondicionalmente direto da fonte, direto de Deus, direto do Criador de tudo que é. E eu já sei como aceitar esse amor, eu já sei como aceitar quem eu sou, eu já sei me amar da melhor e da mais elevada maneira. Eu já sei viver bem a minha vida, com leveza, com tranquilidade, com paz e harmonia. Eu me aceito, eu me perdoo, eu me libero, profunda e completamente. E eu já sei viver dessa forma de hoje em diante. Vai repetindo para você. Eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu me amo e me aceito profunda e completamente. E agora a gente vai usar a meditação do Ho Oponopono. Você vai falar o seu nome e vai repetir comigo, tá? Eu vou falar o meu, você fala o seu e aí a gente vai repetindo. Caroline, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Caroline, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata.
Caroline, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E agora imagina todo o peso que estava nas suas costas, saindo, caindo por terra, e você se erguendo leve, limpa, com uma roupa branca, a roupa da paz, uma roupa completamente branca. E é assim que você se sente limpa, purificada, leve, renovada para esse novo momento em que você está vivendo agora. Acolhe isso para você. E se você me der autorização, você diz sim. Você me autoriza para que todas essas trocas, todos esses pensamentos, todos esses sentimentos que a gente trocou agora e ensinou para o seu sistema, para que isso seja ancorado em cada célula do seu corpo, no seu DNA, em todo o seu organismo, em toda a sua história, em todo o seu passado, no seu presente e no seu futuro. Se você me der autorização, você diz sim. E que agora você já aceita e você já se acolhe como essa nova mulher, nessa nova etapa da sua vida. Respira. Vai lembrando agora do ambiente que você está. Vai prestando atenção na sua respiração, sentindo o ar entrando e o ar saindo. E na hora que você estiver bem, você pode abrir os seus olhos. Muito profundo, né? Foi muito profundo para mim também. É muito bom fazer essas meditações do Theta. E você pode voltar, tá? Quantas vezes você quiser nessa meditação, escutar de novo, até que as coisas vão acalentando, caindo mais no seu coração. Pode ser que você tenha percebido que algumas coisas assentaram mais, outras assentaram menos. O seu organismo pode ter a dificuldade de aceitar algumas coisas por causa de crenças que você carrega, mas conforme você vai escutando, isso vai entrando, tá? Seu organismo vai aprendendo também. Então, por hoje é só. Para você se livrar da culpa, trabalhar autoaceitação e perdão, tá? Você pode usar essa meditação do Ho'oponopono também no seu dia a dia. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Vai repetindo isso, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Isso aí trabalha autoaceitação e trabalha o perdão também. Então é muito efetivo, vale a pena você dedicar uns minutos do seu dia repetindo isso ao longo do seu dia também, para que você possa se libertar desse peso.